A gente está aqui conversando sobre a cidade de São Paulo, sobre o estado de São Paulo, sobre o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo. O Vinícius Marquesi Marinelli, que é presidente do CREA, está aqui com a gente. Bom, estamos falando de construções e estamos pensando na nossa cidade, na cidade de São Paulo, que só cresce. E a gente discute muito aqui no Nova Manhã a questão desse crescimento. Como é que a gente pode ter um crescimento da cidade e ter uma cidade melhor para todo mundo, e ter uma cidade mais sustentável, e ter uma cidade inteligente, que é o nome, né? É o conceito. É o nome do conceito. Então vamos começar a falar desse conceito de cidade inteligente e o quão longe estamos dela. Olha, Adriana, isso é muito bacana, né? A gente tem a necessidade de planejar e projetar a cidade. Isso envolve uma discussão também que é essencial a participação das pessoas. Tá? Não adianta delegar essa responsabilidade ao chefe do executivo, ao chefe do legislativo, ao presidente do CREA, não. E a gente está fazendo um trabalho hoje no estado, é bacana compartilhar aqui. A gente tem engenheiros em todos os lugares, em todas as cidades, todos os 645 municípios do estado de São Paulo, né? A gente acredita muito que as cidades elas podem ser melhores para as pessoas. A gente acredita muito que isso envolve um planejamento e projetos de engenharia, porque no mundo inteiro é assim. Por que aqui não? Né? E o que a gente vem fazendo? A gente tem previsão para terminar isso em fevereiro. Esses engenheiros dessas cidades, que têm ali uma relação com o Conselho, a gente está mapeando todos os problemas de todas as cidades do estado de São Paulo, por meio de alguns indicadores, que são indicadores que nos dão ali o quão inteligente a cidade é. E aí a gente cai dentro desse conceito de cidades inteligentes. E a partir desse mapeamento, que termina em fevereiro, a gente quer enxergar quais são as necessidades hoje de cada município, dos 645 municípios. Tendo os problemas, aí a gente pode pensar em solução. Porque é muito simples você falar, precisa disso, precisa daquilo, minha cidade não funciona. Não. Porque às vezes não é a prioridade. Às vezes pode ser o que você enxerga. Mas será que é a prioridade da maioria das pessoas? Como que a gente propõe soluções para impactar o maior número de pessoas? Né? Então esse mapeamento tem esse objetivo principal. E a partir daí começar a trazer referências de outros lugares, até do Brasil mesmo. E já tem muita coisa boa acontecendo aqui. Trazer essas referências para poder adaptar essas soluções para aquela cidade. Esse é um mapeamento que está sendo feito em todos os municípios paulistas. Todos os municípios do estado de São Paulo. Sai agora em fevereiro. Até final de fevereiro a gente termina aí. Você já tem algum dado preliminar assim do que tem sido mais comum que vocês têm encontrado? Tem. A área de saneamento é uma área que vem bastante... acaba aparecendo bastante, porque tem muito município pequeno, né? E você vê que tem problemas básicos, né? A área de mobilidade é uma área bastante discutida, é uma área necessária. Você vê muito município pequeno priorizando ainda, sem precisar, priorizando o transporte por meio de veículos, e a gente tem N alternativas para isso. Então, a questão do plano diretor, a gente tem muita cidade que precisa de um apoio técnico para discutir um plano diretor, para planejar essa cidade aí a médio e longo prazo. E eu dou o exemplo da minha cidade. Eu sou nascido em Mogi Guaçu, interior de São Paulo, uma cidade de 180 mil habitantes. E até mandar um abraço para todo mundo lá. Mas é uma cidade que, quando eu era moleque, você não tinha trânsito. Hoje a cidade é impraticável. Uma cidade de 180 mil. Ela não pensou na mobilidade a médio prazo. Entendeu? Então você pega os horários aí de pico, em Mogi Guaçu, uma cidade de 180 mil habitantes. Não era para ter um trânsito desse tamanho, né? Você imagina? Falta se você está pensando em expandir, em transformar a cidade, você não pensa ali em como as pessoas vão se locomover de uma maneira tranquila, e você vai perder tempo numa cidade pequena. Realmente a cidade ela precisa ser repensada. Cidade inteligente, a gente remete a uma cidade muito ligada à tecnologia digital, uma cidade que tem muitos recursos tecnológicos. Não é exatamente isso, né? Não, exatamente. Estava conversando aqui um pouquinho antes, né? A tecnologia ela é uma ferramenta para você auxiliar nos seus projetos para que a cidade funcione bem para as pessoas. Mas não necessariamente. Cidade inteligente são cidades que funcionam bem para as pessoas. Não necessariamente utilizando tecnologia. Claro, quando a tecnologia ela vem como ferramenta para auxiliar, ok. Mas não necessariamente você precisa ter tecnologia para isso. Vamos dar um exemplo. Eu estava falando de Poços de Caldas, né? Poços de Caldas tem lá o bueiro inteligente, que é uma gaiola que se colocou ali e foi uma iniciativa muito premiada,
Mas é um bueiro, não sei aqui em São Paulo como o paulistano chama, mas é boca de lobo. Boca de lobo, isso é. Uhum. Que realmente detectou ali que o problema estava no entupimento ali, quando chovia desses bueiros, né? Você colocou uma gaiola mesmo, uma tela, no bueiro e resolveu. E um sistema ali para você tirar, né, e limpar e resolver o problema. Então não tem tecnologia. A pessoa pensou um pouquinho diferente ali. Não tem nada demais, vamos dizer assim, mas tem a inteligência da pessoa que teve a sensibilidade de chegar e falar assim, isso aqui resolve, de uma maneira simples, né? A gente estava conversando de Medellín, que é uma cidade que em 30 anos sai da pior cidade mais violenta do mundo, para a melhor cidade do mundo, ou uma das melhores, e com prêmios consecutivos, né? Qual que era o drive principal, a diretriz principal da cidade, quando ela entrou nessa linha de falar assim, vamos melhorar sempre? Iniciativas de baixo custo que impactem a vida do maior número de pessoas possível. Esse foi a diretriz principal. Me traga qualquer coisa que vai custar barato e que vai melhorar a vida de muita gente. E a partir daí, Medellín entrou numa crescente, numa melhoria de iniciativas para as pessoas que é impressionante. A história está aí para contar. Como trabalhar uma cidade do tamanho de São Paulo, que não é uma cidade só, na verdade é uma região metropolitana, para transformar essa área numa região metropolitana inteligente? Isso tem que ser feito de uma forma interligada? Isso pode começar com núcleos? Qual que seria o ideal? Isso é muito bacana. Tá, essa pergunta é muito bacana, porque eu falei assim, isso passa pela discussão e todo mundo tem que se envolver. Hoje tem um conceito que chama conceito de inovação aberta, né? São iniciativas onde não dá mais, hoje, em 2021, virando para 2022, gestores públicos ou qualquer tipo de gestor achar que vai transformar uma coisa desse tamanho e acertar com um projeto dentro de um gabinete, né? E falar assim, a gente teve uma ideia aqui, nós vamos executar aqui, vai só participar aqui 20 pessoas e agora na hora que a gente colocar esse projeto para fora, a gente vai resolver a vida do cidadão. Não adianta. Inovação aberta você abre para todo mundo propor soluções e aí é um modelo que tem que ser assistido, realmente tem que fazer sentido, tem que parar em pé. E aí a partir desses modelos de inovação aberta, onde todo mundo participa, aí você começa a ter ideias e propostas que vêm de fora para dentro. Então a pessoa ela vai falar o que funciona para ela, o que ela está precisando e como funciona. E aí é claro que você tem um critério, existe um fluxo estabelecido, uma maneira de se trabalhar essas iniciativas de inovação aberta. E aí eu acredito que a gente consegue mudar uma cidade que nem São Paulo. Você precisa criar um centro de inovação, mas você precisa abrir para todo mundo participar.